Hello, let's start? Olá, vamos começar a nossa aula de hoje, que é Reading Strategies, estratégias de leitura. Mas antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de parabenizar vocês, alunos do curso de Licenciatura em Química do IFRO. Por quê? Porque a química é uma disciplina muito importante, por meio dela ela já nos permitiu, a ciência, a descoberta de várias coisas, e isso aí permitindo a melhoria da qualidade da vida das pessoas, o cuidado com o planeta, o cuidado com os recursos naturais. Então, parabéns pela escolha. Vamos lá. Reading Strategy, estratégias de leitura. Como eu disse lá no dia da apresentação da ementa, este é o conteúdo mais importante dessa disciplina. Por quê? Porque estas estratégias de leitura permitem a vocês que vocês façam uma leitura em língua inglesa. É claro que vocês não vão decorar vocabulário, mas permite que a leitura de língua inglesa seja feita de forma mais rápida, mais eficaz e você atinja os seus objetivos ali naquele momento. Vocês vão ver como é fácil as estratégias de leitura. Na verdade, vocês já usam estas estratégias em seu dia a dia, mas não conhecem os nomes, né? Então, vamos lá. Primeiro, reading, leitura. Então, a primeira coisa quando você vai fazer para ler um texto é: qual o objetivo da leitura daquele texto? Então, determinando o seu objetivo, então fica mais fácil o porquê dessa leitura, certo? Como é que eu vou dizer? A leitura, determinar o que é o que não é, também é uma estratégia. Outro detalhe: nossa, professora, eu não sei inglês, como é que eu vou fazer com essa disciplina? Você disse que as estratégias de leitura vão ajudar? Vão sim, e muito. Mas além disso, um outro amigo das estratégias de leitura é o seu conhecimento prévio, o seu conhecimento de mundo. O que é esse conhecimento prévio de mundo? É tudo aquilo que você já conhece anterior a essa disciplina. Então, por exemplo, você fez um cursinho de inglês, você tem um pouco mais de vocabulário com um colega, você um ótimo ensino fundamental e médio com ótimos professores de inglês, você também aprendeu várias coisas. Então, todo esse seu conhecimento anterior de língua inglesa, é claro que vai ajudar, e isso, se você comparar com os colegas, vai fazer diferença. Às vezes você consegue chegar numa informação do texto e o outro colega em outra informação do texto. Por quê? Porque o conhecimento de mundo, conhecimento prévio de vocês é em diferentes níveis. E esse conhecimento prévio, esse pensamento do objetivo da leitura, tudo isso vai agilizar o processo. É claro, criar um hábito de leitura é muito importante, enriquecer seu vocabulário, então tudo isso vai contribuir. Então, a primeira estratégia de leitura nós chamamos de prediction. O que seria prediction? Predição, prevenir não, como é que eu vou dizer a palavra aqui? Prever, isso, prever. Então, aqui vocês estão vendo o quê? Uma tabela periódica. Eu imagino aí, por causa do vídeo, que não estão vendo as letrinhas porque estão pequenas, mas não é este o objetivo aqui, ok? Então, prediction é uma estratégia de leitura em quê? Em que você prevê o que o texto vai dizer. Então, vamos lá. Por exemplo, como é que você vai prever essas informações? Então, tem o texto, olha se ele tem imagens. A imagem traz muitas informações do texto. Então, tem imagem? Pela imagem, vocês já deduziram que é uma tabela periódica. Olha o layout da imagem, o formato, olhem o título, no caso aqui seria The Periodic Table. Olhem se tem palavras repetidas, olhe palavras que você já conhece. Tudo isso ajuda seu cérebro a se preparar para o que vem. Então, se este é o texto da aula, então você fala: o assunto é tabela periódica, né? Então, vou estudar tabela periódica. Então, seu cérebro se prepara para receber o assunto.
Então, prediction é você antecipar o assunto através dessas pistas. Quais são as pistas? Vamos lá novamente, porque eu vou explicando e a gente já vai praticando. Título, imagens, figuras, tabelas, palavras repetidas, palavras que se parecem com português. Mais um exemplo aqui. Eu peguei a tabela aqui e coloquei ela de forma grande aqui para vocês visualizarem melhor. Então, olha só. Se vocês forem fazer uma leitura dessa tabela, porque aqui eu peguei um pedacinho dela, vocês vão verificar que as cores, né, indicam o tipo dos elementos na tabela, que ela tem números, né, que é o número da massa atômica. Então aqui, ó, oxigênio, né, o número dele na tabela. Então você já está se antecipando. Se você conhece o formato, a sua leitura fica bem mais fácil. Aí, por exemplo, aí eu falo assim, onde está o oxigênio? Está no verde ou no... Vou chamar isso aqui de roxo. Está no verde ou no roxo? Professor, está no roxo. Aqui, ó. Onde está alumínio? Professor, está ali, ó. Ah, você não sabe ler em inglês. Mas então, como é que você sabe que era o oxigênio e o alumínio? Ou por um motivo, ou por outro, ou pelos dois motivos. Conhecimento prévio. Você já conhece a tabela periódica em português, ela é igual em inglês. A única diferença é que os nomes estão em inglês. Outro detalhe, você não conhece a tabela periódica, mas, por exemplo, se você olhar aqui, oxigênio, a escrita daquela palavra é muito semelhante com o português, então você deduz o significado. Então, isso também é uma estratégia de leitura que a gente vai ver nos próximos tópicos aqui. Segunda estratégia de leitura, determine the kind of text. Determine o tipo de texto. Então, conhecer esse layout, o tipo de texto, também influencia na sua leitura e ajuda o seu cérebro a se preparar para receber. Então, pela imagem que vocês estão vendo aqui, isso é uma bula de remédio? Não. Isso é uma tabela periódica? Não. Aparentemente aqui está parecendo que é a página de um livro. Próximo exemplo. Olhem aqui. Tem várias imagens e algumas escritas. Eu imagino que para vocês aqui as letras estejam pequenas, mas se vocês olharem pela imagem, vocês vão ver que é o passo a passo de uma experiência química, né? Pegou o produto, pegou o becker, né? Os materiais necessários, o produto químico, vai colocar, vai pesar. Aqui também tem números. Então, você já identificou que é um tipo diferente de texto. Olha este aqui, abstract. Abstract, você sabe que é um resumo de um artigo científico. O objetivo aqui não é ler, mas é que você identifique pelo formato. Então, determinar o tipo de texto pelo formato também é uma estratégia de leitura que vai ajudar muito você aí nos seus objetivos. No seu curso de licenciatura em Química, os dois tipos de texto que vocês terão mais contato prováveis são leitura de artigos científicos, em que começa pelo abstract, depois vai ter o texto, e livros da área de química, que às vezes você quer buscar um assunto, mas ele só está publicado em inglês, então você vai buscar aquele livro. Terceira estratégia de leitura, scanning, buscar informações específicas. Então, o scanning é olha só, o nome já diz, scan, lembra do scanner? O que o scanner faz? Escaneia, mas como é que o scanner escaneia? Ele pega a lente dele, né, aquela luz, e passa na imagem, ele vai e volta. Então, scanning é a estratégia de leitura quando você está procurando alguma informação específica no texto. Então, o que você faz? Agora são seus olhos. Os seus olhos sobem e descem no texto para procurar uma informação específica. Por exemplo, vocês estão fazendo uma prova de concurso e tem uma pergunta assim, em que ano foi descoberto o elemento oxigênio da tabela periódica?
ano. Então, você vai diretamente no texto procurar por números. Então, isso é fazer scanning, buscar uma informação específica. Aqui eu coloquei este exemplo, que é de uma página do Google, o seguinte. Então, aqui, por exemplo, você vai lá no Google pesquisar, digitou lá, ai, nossa, eu queria preparar uma aula de química para ensino médio, eu queria um modelo. Então, você digita lá, né, aula de química, ensino médio. Apareceram essas 3 páginas. Eu vou ler aqui para vocês, né, porque talvez a figura esteja pequena. Chemistry Library, biblioteca de química, Chemistry for Kids, química para crianças, High School Chemistry, química para ensino médio. Então, se você passasse o olho lá naquelas 10 páginas que aparecem do Google, em qual você clicaria? Então, você buscaria uma informação específica. Você estava buscando conteúdo para uma aula de química do ensino médio. Então, você clicaria neste último aqui. Ainda, né, a 4ª estratégia de leitura é o skimming. O que é skimming? É compreender a ideia principal do texto. Então, agora você não vai mais buscar a informação específica em que ano que foi encontrada a substância química. Agora é a ideia principal. Qual o assunto do texto? Então, esta é a estratégia skimming. Então, olha só, se vocês olharem essa imagem, peguem aqui nas partes coloridas aqui, que é mais de fácil visualização. Aqui está, ó, Chemistry for Kids. Nossa, você estava procurando uma aula para ensino médio, kids, crianças. Então, se você entrar nessa página, vai servir para o seu planejamento? Não. Talvez sim, se você fizer adequações, né? Então, é compreender a ideia principal. Agora, eu vou pegar esse texto aqui, como ali está pequenininho para vocês, ó, mas se você quisesse um planejamento de aula para a 8ª série, ó, 8th grade, poderia clicar aqui, que se aproxima ali do ensino médio. Aqui é aquele texto daquela imagem, certo? Então, se eu perguntar assim para vocês, qual a ideia central deste texto? Então, você vai dar uma olhada, vai usar o skimming, o scanning, né? Ah, nossa, professora, esse texto... Vamos lá. Nesse site você vai encontrar vídeos para sua aula. Então, se você olhar e fizer um scanning, né? Vamos lá ao exercício. Olha a palavra vídeos. Nossa, mas eu queria atividades. Worksheets, tarefas. Então, se você conhece palavras aleatórias, né? Dá uma olhada por cima, você consegue compreender essa ideia principal. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês uma outra estratégia de leitura, como é que vocês fazem para ler isso aqui mesmo sem saber o inglês. Então, o skimming e o scanning são as 2 estratégias de leitura mais conhecidas, mais divulgadas e mais importantes dentre as estratégias de leitura. Então, uma busca a ideia geral do texto e a outra busca uma ideia específica do texto. Mais um exemplo para vocês praticarem aqui comigo. Você está procurando lá modelo de aula para ensino fundamental de química. Digita lá no Google, apareceu 10 páginas. Quando você passa o olho de cima embaixo e procura a palavra ensino médio, você clica, você está usando scanning. Clicou naquela página, abriu. Depois que ela abre, você tem que dar uma lida para ver se aquilo vai te servir, para ver se você continua naquela página ou se você retorna a busca para ir entrar em outra página. Quando você continua naquela página e dá uma lida geral em o texto, né, todo para buscar a ideia dele, isso é skimming. Então, scanning e skimming são 2 estratégias de leitura que vocês usam o tempo todo. No inglês, no português, na vida de vocês, o dia todo. Ok?